Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é César Augusto Fraga de Souza, eu sou da disciplina de História, aqui do Núcleo Regional de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. E hoje nós vamos fazer uma aula para o sexto ano do Ensino Fundamental 2, com a temática Atenas e a Democracia. E nessa aula nós temos como objetivos analisar a formação da democracia em Atenas, e como objetivos de conhecimento, o que está ligado ao conceito de antiguidade clássica dentro desse conteúdo, e também nós vamos identificar as formas de organização política nos diferentes tempos e espaços. Então, para começar, você sabe o que significa democracia e quando ela surgiu? E o que significa cidadania? Então, ali nós temos uma imagem que retrata a Constituição Federal do Brasil de 1988, que é a nossa Constituição mais recente, que diz em seu artigo 1º que todos nós temos direito à cidadania. E lá na Grécia Antiga, será que todo mundo tinha direito à cidadania? Todo mundo podia participar da vida política de uma cidade? Bom, então nas aulas anteriores, nós estudamos o processo que levou à formação da cidade-estado grega, também conhecido como a polis. E a polis grega, ela não era simplesmente um espaço geográfico, mas era também um espaço de coletividade, de decisão coletiva, no qual os cidadãos se reuniam para discutir temáticas ligadas à cidade e assim promover a sua melhoria. E dentro da polis havia diferentes espaços. Um dos mais importantes era a chamada ágora, um espaço público no qual os cidadãos se reuniam para debater os temas políticos, filosóficos, entre outros. Bom, então inicialmente nem todo mundo, claro, era considerado cidadão em Atenas. Havia uma pequena elite de privilegiados que tinham esse direito, era uma chamada aristocracia, ou seja, o governo dos melhores, segundo a tradução do grego. Então, inicialmente, Atenas tinha uma monarquia também, tinha a figura de um rei, que aos poucos ela foi substituída pelo governo dos cidadãos, como nós veremos. E no início dessa história ateniense, havia um grupo de privilegiados chamados eupátridas, traduzindo para o grego seria os bem-nascidos. E inicialmente, esses bem-nascidos eram os únicos que possuíam direitos políticos dentro dessa cidade-estado. Então, demiurgos, georgóis, tetas, metecos, que eram os escravos, que eram os estrangeiros, e os escravos, eles não possuíam direitos políticos. Ou seja, o pequeno camponês, o artesão, o comerciante, eles não possuíam direitos políticos dentro dessa cidade-estado. E com o passar do tempo, isso acabou gerando muita insatisfação e parte da população começou a exigir, a reivindicar os seus direitos. E isso, nós chegamos à figura dos legisladores. Então, ali no século 7 a.C., começam a surgir os primeiros legisladores que dariam início à formação dessa democracia em Atenas. Um dos mais importantes ali, que nós vamos destacar, é a figura de Drácon. Ele reuniu antigas tradições orais dentro da sociedade ateniense e colocou isso no papel, digamos assim. Ou seja, ele criou as primeiras leis escritas em Atenas. Isso foi importante porque a partir dali todo mundo podia conhecer os seus direitos. Aí no início do século 6 a.C., surge a figura do legislador Solon, que acabou com a escravidão por dívida do ateniense, mas ele dividiu os cidadãos em 4 categorias, baseado no critério de riqueza agrícola. Ou seja, ainda havia um critério censitário de renda para que a pessoa fosse considerada cidadã e, consequentemente, tivesse direito de participar da vida política. Aí, no decorrer daquele século, houve alguns conflitos sociais, surgiram a figura de alguns tiranos ali, que tentaram comandar de maneira autoritária a cidade de Atenas. E aí, no final do século 6 a.C., nós vamos ver o surgimento de um legislador muito importante chamado Clístenes. O que ele fez? Ele dividiu a cidade de Atenas em 10 partes, em 10 demos, e cada um desses 10 demos teria direito a escolher um número de representantes, inicialmente 40 e depois 50 representantes ali para fazer parte de conselhos importantes que nós vamos ver na sequência. E ao fazer isso,
ele também acabou com o critério censitário, ou seja, de renda mínima para a pessoa ter o direito à cidadania. Então, Clístenes, né, é conhecido aí como o pai da democracia e da cidadania plena em Atenas, certo? Mas plena não para todos, como nós veremos na sequência. Bom, então a democracia, o governo do povo, né? Então, demo, o povo, e o cracia vem do grego kratos, né? O poder ou o governo. Mas e agora, né? Será que todo o povo era considerado cidadão em Atenas? Como nós veremos, não, né? Apenas os homens livres, maiores de 18 anos de idade e filhos, né, de pai e mãe atenienses tinham o direito à cidadania, ou seja, poderiam participar dos órgãos e instituições que veremos na sequência, ou seja, participar da vida política em Atenas. Então, as mulheres, mesmo que fossem atenienses de nascimento, filhas, né, de pai e mãe ateniense, não tinham direito de participar da vida política. Os metecos, os estrangeiros, também não possuíam esse direito e os escravos muito menos, né? Lembrando que o estrangeiro na Grécia Antiga não era necessariamente alguém vindo de outro país, né? Como, por exemplo, um egípcio, não, mas poderia ser um habitante de outra cidade, estado grega, morando em Atenas. Ele também era considerado um estrangeiro. E aqui no Brasil, será que alguém sabe quando as mulheres passaram a ter o direito ao voto? Será que faz muito tempo? 30, 50, 90 anos, né? Pois é, né? Então faz 90 anos que as mulheres passaram a ter o direito de voto aqui no Brasil, com o Código Eleitoral de 1932, e aí na Constituição de 1934 as mulheres passaram a ter definitivamente o direito de votar e serem votadas, né? Então menos de 100 anos, e olha só, aqui nós estamos falando, né, de mais de 2.500 anos atrás. Então quais eram os órgãos da democracia ateniense, né? Então nós tínhamos a Eclésia, a Assembleia do Povo. Ela votava as leis, decidia como gastar o dinheiro público e ela elegia os magistrados, ou seja, pessoas ali responsáveis para cuidar da administração de Atenas, certo? Então todos os cidadãos poderiam participar. Então todos os anos era feito um sorteio no qual os cidadãos poderiam ser escolhidos ali para participar, né, dessa democracia, certo? Aí nós tínhamos a Bulé, né, o Conselho dos 500, como o próprio nome diz, 500 cidadãos eleitos os sorteados, né, para poder participar da formação, né, da preparação de projetos que seriam votados na Eclésia, né? E por fim nós tínhamos os estrategos, um grupo de 10 cidadãos que eram, né, sorteados ali para participar, né, e aprovar os projetos, e colocar em prática os projetos aprovados pela Eclésia e pela Bulé, né? Então eles eram uma espécie de poder executivo ali dentro dessa sociedade, né, dentro dessa política em Atenas, certo? Bom, então vamos lá, pessoal. Então agora, né, nós vamos fazer uma atividade para exercer a cidadania. Então vamos ver se vocês compreenderam esse conceito de cidadania, né, e como isso é importante, né, para a formação de vocês enquanto cidadãos. Então nós vamos dividir a sala em 3 grupos. Então vamos supor que a sala tenha 30 alunos ali no 6º ano, né? Então um grupo de 6 alunos, né, fará parte da Bulé, do Conselho de 500. Nós vamos sortear 6 alunos que farão parte dessa Bulé. 19 alunos serão sorteados para participar da Eclésia, da Assembleia do Povo. E 10 alunos, 5 alunos, né, vão fazer parte dos estrategos, né, desse poder executivo aí dentro de Atenas, né? Então como é que vai ser, como é que vai funcionar essa atividade? Então depois que a gente fizer a divisão, os 6 alunos da Bulé, eles vão ter 5 minutos para pensar num projeto de lei para a nossa cidade. O que será que a nossa cidade precisa? Então, os alunos vão pensar num projeto, né? E depois deles pensarem nesse projeto, eles vão levar adiante, eles vão levar para a Eclésia, para a Assembleia do Povo. E esses 19 alunos que farão parte da Eclésia, eles vão discutir esse projeto de lei que foi pensado e votar, né, se ele é válido ou se ele não é válido, se ele vai ser aprovado ou não aprovado. E caso ele seja aprovado, os 5 alunos restantes, né, os estrategos,
vão ter aí mais 5 minutos para pensar em como implementar esse projeto, né? Então será uma atividade ali que envolverá aproximadamente 20 minutos, né, dentro da aula, no qual os alunos vão poder exercer a cidadania, né? Enquanto os alunos debatem o projeto de lei, né, debatem se ele vai ser válido ou não, o restante da turma vai acompanhar, né, esse debate publicamente, como se nós estivéssemos lá em Atenas, certo? Pois bem, então na aula de hoje, né, nós vimos um processo que levou à formação da democracia em Atenas, né, e o conceito de cidadania lá na antiguidade, né, e fizemos uma breve comparação com a cidadania aqui no Brasil, né, no qual hoje todo brasileiro tem o direito à cidadania, enquanto lá em Atenas, como nós vimos, não era bem assim, certo? Bom, as referências à aula, né, no final, e muito obrigado pela atenção de todos. Até breve.